A paz do Senhor, queridos irmãos, graça e paz, shalom, shalom para todo mundo. Estamos começando mais uma semana especial, semana de live, não é mesmo, gente? E estamos aqui para conversar hoje sobre o tema Refletindo o Salmo 23. Eu tenho certeza que você irá se surpreender com cada verso, cada palavra que o salmista Davi trouxe como instruções, trouxe como reflexão para os nossos corações. Já está conosco aqui pastora Nathalie Ferreira, minha pastora querida. Beijo no coração da senhora, que honra te receber aqui. Deus te abençoe, um beijo para a senhora e toda a sua família. Vamos chegando para cá, Brasil, vamos chegando para cá, planeta. Que alegria, né? Estamos aqui porque este é o dia que nos fez o Senhor. Alegremos-nos e regozijemos nele, porque em todo tempo o Senhor é bom, Ele é bom em todo tempo. Aleluia! E hoje de manhã estivemos ali, né, ministrando a palavra do Senhor na AD Campo Grande do Rio de Janeiro, né, junto ali com a bispa Gemima Malafaia. Já quero mandar um beijo aqui para ela. E foi surpreendente o que Deus operou na manhã desse dia. E só temos que glorificar ao nome do Senhor. Vamos chegando, sejam bem-vindos todos vocês. E eu já quero ler aqui um trechinho da palavra do nosso Deus, que é a reflexão de hoje. Salmo 23, Salmo de Davi, que tem por título a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade, a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aleluia! Essa é a palavra do Senhor, palavra que traz ânimo, fortalece, traz fortalecimento, crescimento, né, que nos constrange, a palavra do nosso Deus. E hoje eu quero convidar você, esteja aí com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos refletir o Salmo 23, tão recitado por crianças no mundo inteiro, por pessoas no mundo inteiro, né? Mas que traz um teor tão profundo, mas tão profundo, que eu tenho certeza que se você nunca parou para perceber, hoje eu te convido, vem comigo, vamos ministrar, vamos refletir, vamos nos debruçar sobre este salmo que é realmente, assim, para mim, lindo, poderoso, profundo. Amém? O salmista começa: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em muitas versões, em outras versões diz: o Senhor é meu pastor, de nada tenho falta. Uau! Crianças, né? Eu lembro aqui de uma passagem da Segunda Guerra Mundial, que crianças foram recolhidas, crianças que estavam desabrigadas, famintas, muitas delas perderam seus pais, Segunda Guerra Mundial. E o exército, quando as recolheram, levaram para um local, um alojamento especial e deram de comer. Mas aquelas crianças, na hora de dormir, elas estavam assim, inquietas, elas não conseguiam dormir, não vinham sono de jeito nenhum. E um psicólogo então teve uma ideia: vamos dar um pedaço de pão para essas crianças, para que elas possam dormir segurando o pedaço de pão. Elas não podem comer esse pedaço de pão, porque quando tiverem vontade de comer, vão comer outra fatia, mas não esse que estarão segurando. E assim aconteceu. Aquelas crianças agarradas àquela fatia de pão, elas conseguiam dormir, porque elas sabiam que no dia seguinte o seu pãozinho estaria ali. O seu suprimento, o seu pão, o seu alimento, a sua provisão estava segura, porque elas estavam segurando o seu pedacinho de pão.
né? E eu vejo assim que quando Deus nos criou, Ele é um Deus ordeiro. Eu costumo dizer isso, quem me conhece mais de perto sabe que eu vivo dizendo que Deus é lindo, Ele é demais, ordeiro, planejou. Ele construiu tudo nos mínimos detalhes, conforme a necessidade. Ele poderia ter formado um homem em primeiro lugar, mas não. Ele começa dizendo, haja luz. Primeiro ele coloca ordem no caos. A Bíblia diz que no início a terra era sem forma e vazia, a escuridão era grande e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então o mundo era uma desordem, era um caos, não havia luz. E Deus começa organizando tudo, haja luz. E dali ele começa a criar. Ele começa a fazer separação das águas, né? Águas do firmamento, águas que vira mar. Depois faz a separação das terras, a terra seca do mar. E por aí ele vai criando. Ele cria a relva, ele cria as árvores, ele cria sementes, frutas, provisão. Cria os animais, para depois criar o homem. Como o nosso Deus é incrível, Ele pensou em cada detalhe antes de criar, porque se Ele criasse um homem antes de criar a provisão, certamente o homem morreria de fome. Mas Ele criou tudo a seu tempo. Porque Deus conhece as nossas necessidades. Ele sempre esteve preocupado com o nosso bem-estar. E Ele criou um mundo lindo, perfeito, para abrigar a obra-prima das suas mãos, que somos nós. Deus criou a obra-prima da sua criação, que é o homem, a sua imagem e semelhança. Sabe, quando Deus estava ali formando naquele barro o homem do pó da terra, Ele já sabia de cada necessidade física, emocional, social. Ele sabia de todas as coisas porque Ele é onisciente. Nosso Deus é incrível. Então a gente, quando percebe aqui que o salmista diz que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, gente, isso é incrível. Isso é fantástico, porque o salmista está dizendo aqui, ei, se o Senhor me criou, Ele conhece as minhas necessidades, eu não posso ter falta de nada, porque em todas as coisas o Senhor me suprirá. Aleluia! Cada pão, cada alimento, cada arroz, cada feijão que a gente se alimenta, é o Senhor, é a provisão do Senhor para as nossas vidas. Seja bem-vinda, Geislane do Maranhão, pastor Felisberto ali da Getsema de Belo Horizonte. Sejam bem-vindos, meus amigos. E a gente vai vendo aqui que a provisão do Senhor chega a todo momento, na hora que precisamos, no momento que precisamos. Paulo diz, o meu Deus, segundo a riqueza em sua glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de suas necessidades. Filipenses 4,19, o Senhor há de suprir cada uma de nossas necessidades, aleluia! E aí a gente entra no verso 2. Verso 2 diz, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. O que o salmista quis dizer com isso? Nós somos pessoas, mas o salmista está dizendo que Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Davi, antes de ser rei de Israel, ele era um pastor, um exímio pastor, um excelente pastor. E ele conhecia as necessidades de cada uma de suas ovelhinhas. E cada uma de suas ovelhinhas tinha nome. Ele conhecia cada uma. Ele sabia quantas ovelhas ele tinha em seu rebanho. E ele cuidava com amor. A Bíblia diz, ontem até ali no Hora da História, eu gravei uma historinha para o nosso Betel Kids, que Davi matou um urso e um leão para proteger as suas ovelhinhas. É assim que é o pastor. No Oriente, o pastor levava suas ovelhas para acamparem, para pastorear em campos por volta das 4 da manhã. E as ovelhas de 4 da manhã até as 10, elas ficavam em movimento, se alimentando de relva, ficavam em movimento. Mas às 10 horas da manhã, o sol já estava quente. As ovelhas estavam com o estômago cheio de relva e já estavam com calor e sedentas. Mas um pastor inteligente sabe que uma ovelha com o estômago cheio de relva não pode assim beber água direto, não pode, tem que o quê? Fazer a digestão. Então,
o pastor leva essas ovelhas, né? Levava. E hoje você ainda vê no deserto da Judéia muitos pastores. Quem vai comigo para Israel tem a oportunidade de ver pelo deserto da Judéia vários pastores com seus rebanhos. E é lindo de se ver. Então, o pastor, por volta das 10 da manhã, ele leva o seu rebanho para um local, né, de campos verdejantes, onde tenha sombra, onde esteja mais fresquinho. Para quê? Para que as suas ovelhas possam descansar. E descansando, ovelhas quando está em descanso, ela não se alimenta, ela descansa. E assim ela pode digerir, né, tudo aquilo que ela se alimentou. Digerindo, né, ruminando, que é o processo de digestão da ovelha. Então eu vejo que as ovelhas, primeiro elas precisam descansar para ruminar, a fim de procederem com a digestão. E eu vejo que quantas pessoas na nossa era atual, na nossa sociedade nesse tempo, comem a palavra, se alimentam da palavra e já querem, sabe, já partir. Não é assim. A Bíblia diz em Salmos 46:10: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Precisamos digerir a palavra. Como é que a gente vai levar a palavra se você ainda não fez uma introspecção da palavra para a sua vida? O salmista está dizendo aqui: ele me faz repousar em pastos verdejantes. Então, à sombra do Senhor, nós podemos degustar da sua palavra, nos alimentando com a qualidade necessária que nós precisamos. Porque se a gente for, né, gente, correndo, que é sede ao pote, a gente pode fazer um problema para a nossa saúde. Mas aqui a Bíblia nos ensina tudo, né? A gente vê que Moisés estava descansando ali quando ele sai do Egito, larga de ser, deixa tudo para trás como príncipe do Egito e vai, né, ali para as campinas e se torna um pastor. Ele estava pastoreando quando ele vê a sarça ardente. Deus fala com ele, o chama para ser libertador de Israel. Ele estava em repouso com suas ovelhas, ele estava ali quietinho e podendo pensar em tudo da vida dele, na palavra. Ele tinha tempo para isso. A gente vê que Saulo, ele estava no caminho de Damasco quando ele foi surpreendido pela palavra de Deus. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Daí a gente vê que era Saulo, virou Paulo. Ele estava quietinho, ele não estava apedrejando ninguém. Ele teve que parar para ouvir e receber a mensagem do Senhor. Então, quantas vezes nós precisamos parar, repousar sobre a sombra do Altíssimo e escutar a sua doce voz? Salmo 23 está nos ensinando isso. No verso 3, diz assim: leva-me para junto das águas de descanso. Ou outra versão, leva-me às águas tranquilas. Que coisa linda! Em geral, gente, as ovelhas são muito medrosas. As ovelhas, se elas não conseguem enfrentar um riacho, um rio, com as ondas, né, fortes ou mais ou menos, porque elas têm lã no seu corpo. E sua capa pesada de lã, se molhar, carregam, puxam as ovelhas para baixo do rio. Então elas têm que ter medo, e é verdade, elas precisam ter medo, porque senão elas são levadas pelo rio afora. Então o salmista diz: leva-me para junto das águas de descanso, para as águas tranquilas. O salmista estava dizendo aqui: Senhor, eu não dou conta das fortalezas, das correntes das correntes tão pesadas que vêm sobre mim. Mas eu preciso de Ti, Senhor. E sabe o que o pastor fazia? Ele recolhia pedras, formava ali uma pequena represa ali na beira do riacho, para que nessa pequena represa que ele construísse, as ovelhas poderiam beber e até os cordeirinhos, sem medo algum, porque ali ele sabia que as águas eram tranquilas. As ovelhas poderiam beber devagarinho, porque elas são assim, elas são bem calminhas. Que animal doce é uma ovelha! Então ela pode beber sem o medo de que a correnteza a levasse.
Então o salmista está dizendo aqui para a gente, sabe, que o pastor não zombava do temor das ovelhas. Ele simplesmente respeitava e cuidava dela. Cuidava para que ela não caísse, né, e fosse levada pelas correntezas fortes do riacho. Deus nunca pede de nós aquilo que está sobre, né, que ultrapassa as nossas forças. Deus nunca vai pedir nada a nós além das nossas forças, tenha certeza. Nenhuma. Aquela tentação, nenhuma tentação vai vir sobre mim, aquilo que eu não possa suportar. Deus é tremendo. Olha, tá chegando o pessoal aí do Maranhão, pessoal de Saquarema. Sejam bem-vindos, meus irmãos. Já tem muita gente aqui conosco. Sejam bem-vindos. E nós estamos falando aqui, refletindo o Salmo 23, verso a verso. Não capítulo, porque Salmo era um cântico, né? Quiçá Davi estava ali no meio do seu rebanho com a sua harpa, que é a harpa que ele colocava aqui, gente, junto ao ouvido, para que ele pudesse dedilhar e escutar. Eu não sei se vocês estão ouvindo esse fundo musical. Me digam aí se vocês estão ouvindo. Olha, dedilhando e ouvindo cada nota. E a cada nota que Davi fazia para o Senhor era um cântico, expressando sua adoração, expressando seu amor, expressando a sua confiança no Deus Todo-Poderoso. Mas Davi só podia fazer isso porque ele estava sozinho, calmo, ouvindo o Senhor e o Senhor o ouvindo. Nenhuma parte da Bíblia nós vamos ver que teve um homem segundo o coração de Deus como Davi. Eu acho linda a história de Davi. Acho muito profunda, com ele aprendo muito. Um homem como eu e você, normal, passivo de erros. Sim, Davi pecou, nós pecamos. Mas quem é que não peca, gente? Jesus, em certa vez, ele disse: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Davi também era ser humano, também pecava, mas ele tinha algo assim exponencial em sua vida, que era um coração quebrantado. Um coração que sabia agradar o coração de Deus. Quando errava, ele dizia: Senhor, não retire de mim o teu espírito. Senhor, eu errei, mas não retire, Senhor, de mim o teu espírito. E naqueles campos, com seus rebanhos, com suas ovelhas, Davi dedilhava sua harpa e cantava louvores ao Senhor, e com profundidade, com letras profundas que até hoje nos trazem reflexão. Deus nunca vai além, não vai pedir nada além das nossas limitações. Ele conhece cada uma de nossas limitações. Salmos 121, verso 3 e 4 diz assim: Ele não permitirá que teus pés vacilem, não dormirá aquele que te guarda, não dormirá o guarda de Israel. Em hebraico é Shomer Israel. O guardião de Israel não dorme. Ele toma conta das portas de Israel. Ele toma conta da sua vida. Ele guarda e protege a sua vida. Ele guarda e protege a tua casa, a tua família. Se você está com Ele, Ele está com você. E você está com Ele, Ele pode te levar para junto das águas tranquilas, onde correnteza nenhuma vai te arrastar rio abaixo. Nem tentação nenhuma vai te conduzir à perdição, porque Ele estará com você, cuidando de você, assim como o pastor cuidava, né, no processo do dia a dia da ovelha. Davi está dizendo que o Senhor cuida de nós. Em todos os momentos, o Senhor cuida de nós. E no verso 4, o salmista diz assim: refrigera-me a alma. Uau! O que ele queria dizer com isso? Refrigera-me a alma. Cada ovelha tem o seu lugar na fila. Já rodou aí na internet, nas redes sociais,
Um pastor vindo por uma cidade, por uma estrada asfaltada, e um rebanho a perder de vista. E cada uma vai no seu cantinho, e elas seguem, né, uma após a outra, e o pastor vai lá na frente. O pastor vai à frente porque o pastor vai abrindo o caminho. Até Cassiane canta, né? Deus vai na frente e abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Estava exatamente falando o que o pastor faz, o que o salmista está retratando. O pastor nunca vai atrás, ele vai à frente do seu rebanho. Ele vai à frente porque a ovelha precisa seguir o seu pastor. E cada ovelha tem a sua posição. Mas durante o dia, uma ou outra por vez, vai até o pastor. Quando se sentia assim desanimada, vai até o pastor. E ele olha para sua ovelhinha e ele só precisava coçar o seu focinho ou sua orelha, ou sussurrar alguma coisa. Você vai ver isso em Israel, se um dia você for, eu tenho certeza que você vai, em nome de Jesus, eu profetizo assim, e você vai perceber que no deserto da Judéia, muitas vezes os pastores abaixam e falam alguma coisa no ouvido da ovelha. É como se estivesse dizendo: vá, querida, vá, eu estou com você. Eu estou aqui, não tenha medo. Vá no seu cantinho que eu estou com você. E ao ouvir algo do seu pastor, ao receber o cafuné do seu pastor, a ovelha voltava para o lugar da fila. E como se recebesse assim uma injeção de ânimo, ela voltava a caminhar com o restante do rebanho. O Senhor, Ele restaura a nossa vida. E nessa parte desse verso 4 que diz: refrigera a minha alma, quantas vezes eu e você estamos desanimados, gente, estamos cansados, somos humanos, fala a verdade, às vezes a gente se sente assim, né, cansados, sem força, às vezes a gente está tão assim: ai, Senhor, sei o que está acontecendo comigo, hoje estou tão desanimado. Somos falhos, somos carnes. Somos carne, né, gente? E o Senhor conhece isso de nós. O que a gente precisa fazer nesse momento é como as ovelhinhas do pastoreio, né? Do pastorzinho Davi, do rebanho do pastor Davi. Precisamos nos achegar ao Senhor para receber dele um carinho na nossa cabeça, receber dele um abraço que a gente precisa, receber dele uma palavra que fale e toque a nossa alma. O Senhor, Ele está disposto a todo momento a nos encorajar. E como que a gente escuta o Senhor? Através da sua palavra. Quando a gente medita nessa palavra dia e noite, esse livro fechado é um livro, mas quando a gente abre, uau! É o Senhor falando conosco, é Ele falando com a sua criatura, e a gente pode se sentir mais forte, a gente se sente mais amado, a gente se sente acolhido, porque a palavra dele, é a voz dele falando com a gente, e a gente ouvindo o nosso Criador. A Bíblia diz que nós somos ovelha do pasto, do rebanho do Senhor, do pastoreio do Senhor. E quando a gente abre essa palavra, uau, é luz saindo, é palavra, é maná falando com a gente. E aí sim, a gente que está desanimado, a gente renova as forças. Orou, chorou, levantou, uau, é como se um refrigério, um bálsamo entrasse na nossa vida e a gente recebesse uma super vitamina. É a palavra do nosso Deus. Assim como Davi falava na orelhinha, lá no ouvidinho da sua ovelhinha, que estava um pouquinho desanimada. E quando ele falava, ela já dizia: é o meu pastor, é o meu pastor. Assim é o Senhor conosco. Quando nos sentirmos desanimados, enfraquecidos, sabe? Não fica olhando para a vida e dizendo: pobre de mim. Não, querido, não. Dobre seus joelhos, querida. Fale com o Pai. Abra a sua palavra. Medite nela. E o Pai vai falar com você tremendamente. Eu tenho certeza que Deus está falando aqui com muita gente hoje.
e posteriormente ele vai falar. Porque tem muita gente nessa reclusão que está perdendo a fé. Está olhando para trás, deixando o rebanho ir e ficando para trás no meio do caminho. Mas quer saber? O pastor Jesus, ele não quer deixar ninguém para trás. Ele está dizendo: vem, minha ovelhinha, vem cá, minha ovelhinha, o que você precisa? Vem aqui que eu vou te dar um colo, eu vou te dar um abraço, eu vou te falar algo que você precisa. Venha, minha ovelhinha. E a gente está aprendendo com o salmista: refrigera minha alma. Refrigera, Senhor, a alma, Senhor, dos nossos participantes aqui. Refrigera, Senhor, a alma dos nossos amigos que estão conosco, de diversos cantos do Brasil que estão entrando agora. Refrigera, Senhor, a alma. Refrigera, Senhor, renova as forças, Senhor, das ovelhinhas do teu rebanho. Refrigera minha alma. E aí o verso 5, já estamos entrando no verso 5 do Salmo 23. O salmista diz assim: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Gente, ovelha não tem senso, não tem direção. A ovelha não tem uma boa visão. Vocês sabiam que a ovelha é um pouco cegueta? Ela só consegue enxergar de 8 a 10 metros e depois ela não enxerga mais nada, fica tudo embaçado, ela não consegue. Ovelha não tem senso de direção. Por isso que o pastor vai lá na frente. Lembra que eu falei ainda agora? Que ele leva as suas ovelhinhas, ele vai à frente, como Cassiane fala, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. É o pastor, o nosso pastor Jesus, nos conduzindo. Aleluia. Você pode dizer um aleluia aí? Aleluia quer dizer louvamos a Deus. Louvem a Deus. Halel mais Iá. Louve do verbo Halel mais Iá, contração do nome de Deus. Louvem a Deus. Você pode louvar o Senhor na tua casa. Aleluia. Ovelhas não têm senso de direção. Elas precisam de alguém para mostrar o caminho. Gente, Jesus, quando esteve aqui, ele disse: olha aqui, gente, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus estava mostrando que ele é o bom pastor, que ele é o caminho que nos leva até o Pai, gente. Nós, com as nossas visões limitadas de humanos que somos, não damos conta. Não damos conta de enxergar o caminho certinho, sabe? Como aquele filme Peregrino, que às vezes ele pega atalhos porque ele não conhece muito bem. E ele precisava sempre estar ali no caminho. Nós somos ovelha do Senhor. E muitas vezes o nosso olhar, ele nos engana. Porque, gente, o coração do homem é enganoso. Já dizia o sábio Salomão: o coração do homem é enganoso. Mas é por isso que Jesus veio, gente, para nos mostrar o caminho, nos nortear. Ele é o nosso pastor. Deus não nos empurra pelo caminho. Vai, meu filho, vai entrando aí, vai andando, vai andando. Não. Eu costumo dizer que Jesus é um Lorde. Quem me segue, né? Quem me segue aqui no Instagram, nas minhas redes, sabe que eu sempre falo isso. Jesus é um Lorde, gente. Olha o que ele disse. Ele diz assim, ó: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e com ele cearei. Olha, gente, Jesus não arromba a porta de coração de ninguém. Jesus é fino, é educado, ele é um Lorde. Ele diz que está batendo a porta do nosso coração. Se alguém ouvir e convidá-lo, aí sim, ele vai entrar, vai cear e vai ser, né, o quê? O centro daquela casa. E na live da semana passada eu disse que Leandro Borges gravou com uma criança cantando: seja bem-vindo, Jesus, arruma a casa, tira, né, troca de mobília, tira tudo que está fora do lugar e coloque. Jesus é assim, é o nosso pastor. E pastor que é pastor, ele cuida bem das suas ovelhas. Olha só, como o coração do homem enganoso, Salomão vai dizer em Provérbios 3:6 o seguinte:
Reconhece-me em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Quando reconhecemos o Senhor na nossa vida, como administrador da nossa vida, gente, Ele vai endireitar as nossas veredas. Ele vai entrar se a gente convidar. Senhor, eu te convido. Entra no meu coração, entra na minha casa, arruma a bagunça que tá aqui. Arruma tudo, Senhor, troca a mobília, troca a cor, troca tudo. Põe o teu cheirinho aqui. Nós, mulheres, quando arrumamos a casa, gostamos de colocar um cheirinho na casa, no ambiente, né, gente? Gostamos de colocar um bom cheiro porque, cheiro de casa limpa, casa perfumada, é tão bom. Imagine um coração limpinho. Um coração perfumado com o cheiro do Senhor Jesus. Uau! Paulo diz que nós somos o bom perfume de Cristo, exalando pelo mundo. E se temos o cheirinho de Jesus, como é gostoso! E quando a gente reconhece Ele como o centro da nossa vida, administrador da nossa vida, e a gente pede para Ele endireitar as nossas veredas, gente, Ele nos levará no caminho certo, rumo à terra prometida, a Nova Jerusalém. Tá quase lá, gente. Samuel Mariano canta: não desanime, daqui a pouco a gente vai voltar para casa. Ai, gente, eu tô esperando esse dia. Vocês não sabem como eu tô esperando esse dia. O dia que a trombeta vai tocar e a gente vai estar com o nosso mestre para sempre, gente. Lá nesse lugar maravilhoso que não vai ter coronavírus, não vai ter guerra, não vai ter ninguém arrastando o tapete de ninguém. Vai ser um lugar uau! E eu hoje falei na ministração ali do nossa igreja sede: queridos, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Nós falamos hoje sobre atitude. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E o verso 6 do Salmo 23, refletindo aqui, você que está chegando agora, refletindo aqui o Salmo 23, estamos no verso 7, que diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei nenhum mal, porque tu estás comigo. Gente, aleluia! Gente, está escrito aí: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei nenhum mal, nenhum. Porque Ele, o pastor dos pastores, o Deus Todo-Poderoso, está conosco. Aleluia, aleluia, aleluia. Sabe, gente, lá na Palestina, existe nos caminhos ali da Palestina, existe realmente um local chamado Vale da Sombra da Morte, que são as colinas, as montanhas, que vai de Jerusalém ao Mar Morto. E todo pastor sabe que esse caminho do Vale da Sombra da Morte é muito perigoso. E eu disse aqui que ovelha não tem uma visão boa. Eu disse aqui ainda agora, ovelha não enxerga direito o caminho. Mas, gente, mesmo que ela precise ir pelo Vale da Sombra da Morte, que às vezes é tão estreitinho, e quem vai a Israel sabe que a terra é porosa e tudo você desliza. Se você não tiver com bom tênis, você cai, porque é tudo muito... é deserto, gente. E ovelhinha, tadinha, que não tem senso de direção, que não enxerga muito bem, que é frágil, é dócil, é calminha, tem que andar devagarinho. E muitas vezes no Vale da Sombra da Morte, ela pode cair desfiladeiro abaixo. Mas o salmista diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria nenhum mal, porque tu estás comigo. O que ele está querendo dizer aqui para nossas vidas hoje? Davi estava dizendo: ei, querido, ei, querida, não importa os vales da sombra da morte da vida que você passe, o vale da sombra da morte da solidão, o vale da sombra da morte das pessoas da incompreensão, que às vezes você não é compreendida,
Pelo vale da sombra da morte, do descuidado de tanta gente. Ah, gente, quantas vezes a gente tem tantos amigos, mas no momento que a gente tanto precisa, ninguém aparece. É o vale da sombra da morte, da solidão, que o nosso coração às vezes está tão apertado. Ninguém nos compreende. Ah, mas o salmista diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer. Se eu passar pela solidão, se eu passar pela incompreensão, se eu passar por injustiça, olha, não vamos perecer. Sabe por quê? Porque o Senhor está conosco. O Senhor está conosco. Pare um pouquinho, reflita sobre isso e veja que ao seu redor o Senhor está. Em meio à pandemia, em meio a esse turbilhão de coisas que estão acontecendo, crise financeira no mundo inteiro, quando foi que te faltou o arroz? Quando foi que te faltou o pão? Quando foi que te faltou? Quando? O desemprego pode ter batido na sua porta, mas eu tenho certeza que nada lhe faltou. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele é poderoso para estar conosco em todos os momentos da nossa vida, em todos os momentos da nossa vida, até mesmo no vale da sombra da morte. Aleluia! E no verso 7 diz assim: a tua vara e o teu cajado me consolam. Todo pastor precisa de uma vara, precisa de um bastão. Um bastão, ele era duro, ele era mais ou menos, era forte, duro, mais ou menos de 60 centímetros a 1 metro. E com esse bastão, ele defendia as suas ovelhas. Lembra que Davi matou um urso e um leão? É porque ele tinha vara. E ele também tinha um cajado. E um cajado, todo pastor leva consigo um cajado, que é um bastão de 3 metros mais ou menos, até 3 metros, né? De comprimento, com uma envergadura na ponta. Por que o pastor leva consigo uma vara e um cajado? Ah, mas agora eu vou revelar para você. Olha, está comigo minha Ramudá, minha Morá Alisson Berg. Ô, querida, gente, Alisson Berg é minha professora de hebraico. Eu estou muito honrada por ela estar aqui. Shalom, shalom, Morá. Seja bem-vinda. Uau, que honra, gente, que honra, né? Ela é do Hebraico Online. Voltando aqui, né? Todo o pastor levava consigo uma vara e um cajado. A vara era para defesa, mas também, gente, lembra que Davi lutou com o urso e o leão? Certamente ele, né, utilizou a vara, porque era um bastão duro, né, comprido até 1 metro, onde ele tinha habilidades para defender o seu animalzinho tão indefeso que era a ovelhinha. A ovelhinha. E também, às vezes, tem uma ovelhinha, né, gente? Aquela ovelhinha rebelde que precisa, né, de uma varadinha. Ó, volta pro caminho. O que você tá fazendo aí fora do caminho? E o cajado, o pastor levava consigo, porque, como eu disse, a ovelha não tem muito senso de direção, ela é cegueta, ela não enxerga muito, além de 8, 10 metros aproximadamente. E o cajado, muitas vezes o pastor pegava essa ovelhinha e trazia quando ela estivesse escorregando, algum perigo. Então toda ovelha, ela se sentia segura por estar perto do seu pastor, que podia defender e podia socorrê-la em qualquer emergência com seu cajado. Então, 2 ferramentas importantíssimas, né, de um pastor diante do seu rebanho. E eu vejo, né, gente, que qual é a vara, qual é o cajado do Senhor com a nossa vida? A palavra. A palavra do Senhor, né? Quando a gente está rebeldezinha, a gente vai ouvir o Senhor dizendo, né? Olha o teu caminho, para onde está indo. É a bússola que nos direciona. E quando a gente está em perigo, que a gente está triste, está andando no vale da sombra da morte, é a palavra que vai nos consolar. A palavra do nosso Deus. Ele é a própria palavra. Jesus é a própria palavra. João diz, né, que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. É o Logos, né, a vida, o verbo, a própria vida. É o Senhor Jesus. Né, João narra ali, né, o Evangelho de João traz a figura de Jesus como Filho de Deus, o Todo-Poderoso. Ele é a própria palavra.
E já indo para o verso 8, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Eu acho interessante também essa parte que o salmista dizia que ele era um pastor. Ele conhecia muito bem, ele tinha vivência de rebanho, ele tinha vivência de pastoreio, ele tinha vivência. Era Deus já preparando Davi desde a tenridade para assumir o pastoreio de uma grande nação. Gente, nada na nossa vida acontece por acaso. Sabe por quê? Porque Deus tem propósito em tudo na nossa vida. Você pode estar chorando hoje, mas amanhã você irá sorrir. Você pode estar passando hoje pelo vale da sombra da morte, mas amanhã você vai estar em pastos verdejantes, em águas tranquilas. A Bíblia diz no Salmo que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Gente, nenhum vale é eterno. Nenhuma, sabe, gente? Nenhum vale, nenhuma profundeza, nenhuma adversidade é para sempre. Vale é para forjar nosso caráter, para a gente ter intimidade, crescimento interior. Todas as vezes que nós atravessamos momentos difíceis nas nossas vidas, atravessamos vales difíceis nas nossas vidas, nós nos achegamos para perto do pastor. Lembra quando nós iniciamos a live? Que o pastor faz um cafuné e fala o ouvidinho da ovelha? É assim, quando nós estamos no momentos difíceis da nossa vida, nos achegamos mais ao nosso Criador. E dele podemos encontrar palavras de consolo, palavra de força, de ânimo, sabe? E é muitas vezes, gente, por incrível que pareça, mas é muitas vezes no meio do vale é que nós nos tornamos gigantes, é que nós nos tornamos tão fracos, né? É tão forte. Paulo diz que quando eu penso que eu estou fraco, eu estou forte. Quando eu penso que eu estou forte, eu estou fraco. Porque nós não podemos, né, confiar no nosso eu, porque nós somos limitados e temos que ser totalmente dependentes do Senhor. Porque quando somos dependentes do Senhor, a gente é outro nível, é outra coisa. Ele passa a ser o nosso pastor e de nada teremos falta. A graça dele nos bastará. A graça dele te bastará, meu amigo, minha amiga que está aqui comigo. Receba a graça do Senhor. Receba a paz do Senhor, tranquilidade para o seu coração nesse momento adverso que você está atravessando. Receba a paz e a tranquilidade do Senhor aí na tua casa, aí no teu estado, aí na sua nação, em nome de Jesus. Né? Nas campinas da Terra Santa sempre havia, gente, né? Ali, ó, plantas venenosas, né, espinhos que poderia ferir. Se a ovelha comer aquelas plantinhas venenosas, poderia, né, se ingerida, poderia vir ser fatal. Espinhos que poderia ferir o focinho da ovelhinha, tadinha, ela não entende muito bem, ela não enxerga muito bem. E antes de sair para o pastoreio, o pastor vinha arrancando as ervas, né, nocivas, venenosas, tirando os espinhos. Depois ele colhia tudo, juntava e montava uma grande fogueira para aí sim levar a sua ovelhinha, o seu rebanho, né, nas campinas com segurança. Então eu vejo que todo pastor, esse pastor tinha o cuidado, né, o cuidado nos mínimos detalhes do pastoreio com as suas ovelhas. E eu vejo que o Senhor, quando está na administração da nossa vida, conforme eu disse outrora, ainda há pouco momento atrás, Deus vai na frente, abrindo caminhos, tirando, né, quebrando correntes, tirando os espinhos. Lembra que eu falei? O hino da Cassiane. O Senhor, o Deus de Israel, é o nosso Deus. Ele está à frente da nossa vida. De nenhum mal a gente vai temer, gente. Nenhuma erva daninha, nenhum espinho. Sabe por quê? Vamos até ter provações. Jesus não chamou ninguém para viver um mar de rosas. Ele disse que no mundo nós teríamos aflições, mas era para a gente ter bom ânimo, porque como ele venceu, nós também venceremos. Ninguém aqui está, né, privado de não passar por adversidade. Vamos passar sim. Jesus não enganou ninguém.
mas Ele nos deu a certeza que nele nós somos mais que vencedores por meio de Cristo Jesus, nele, no Senhor. Romanos 8:37. Somos mais que vencedores e nada, gente, nada pode nos afastar do amor do Senhor. Nada, nem a morte, nem a vida, nem potestade, nada pode nos separar do amor do Senhor. Se você está nele e ele em você, ô querido, você está blindado, você é uma fortaleza, porque o Senhor, Ele é guardião, Ele é a fortaleza da sua vida. Então esteja nele, esteja no Senhor e peça isso a Ele. Nas suas orações fala: Senhor, eu preciso que Tu seja a minha rocha, a minha fortaleza, o meu refúgio, Senhor. Senhor, sozinho eu não dou conta, mas se Tu és a minha rocha, eu estou seguro. Se Tu és o meu castelo forte, Senhor, eu estou seguro, Senhor, do inimigo. Se Tu és, Senhor, a minha fortaleza, eu estou seguro, Senhor, porque Tu estás comigo. E de nada, Senhor, eu terei falta, porque Tu és o meu pastor e eu sou Tua ovelha. Aleluia, aleluia, aleluia. E no verso 9, refletindo o Salmo 23, como nós estamos refletindo verso a verso, no verso 9 diz: unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Gente, isso é tão interessante, porque todo pastor, ele sabe que a ovelha, né, às vezes ela não tem aquele senso, como eu falei, ela não tem senso de direção, ela pode se arranhar, ela pode se machucar, e o pastor trata de tudo isso com óleo, com azeite. Vai lá e é o azeite curador. Eu vou trazer um dia aqui para vocês uma live somente pelos processos da azeitona, Os processos que a azeitona passa para retirar o óleo da primícia, o óleo da cura, o óleo para o pão, o óleo para alimento, o óleo para combustível. Eu vou trazer uma live dessa, vocês assim desejam? Eu vou trazer para vocês. E quando o pastor pega aquele óleo e passa naquele machucadinho, ele sabe que vai ficar curado. Porque, gente, se o ferimento ficar aberto, uma mosca do deserto pode vir e colocar uma larva ali, E ali ser pior para sua ovelhinha. Porque um pastor não tem só uma ovelhinha, ele tem muitas. E ele cuida, ele trata dos ferimentos. E outra coisa que eu vejo também é que o pastor, ele passava azeite na cabeça da ovelha porque ficava mosca zoando, e isso pode deixar a ovelha perturbada, isso confunde. Gente, é assim com a gente, Como uma mosca entra na nossa casa, a gente não fica perturbado, ai meu Deus, tira essa mosca daqui. A gente pega logo um spray que é logo botar a mosca para correr. O pastor salmista, ele entendia disso e colocava azeite na cabeça da ovelha. Sabe por quê? A cabeça ungida com óleo, cheia de óleo, a mosca não posa. E o cheiro afugenta também as moscas. E olha que interessante. Gente, se a gente for ver Efésios 6, tá lá a armadura de Deus. Colocai sobre vós o capacete da justiça. Gente, o capacete é o que, gente? A palavra do Senhor. Quando estamos com essa palavra sobre a nossa mente, nenhuma mosca do inferno, sabe, gente? Com aqueles unidos, com palavras, falso profeta, falando coisas abobrinhas no nosso coração, na nossa mente para o nosso coração, nós não vamos cair nessa, porque estaremos, salvos pela palavra. O óleo do Espírito Santo vai estar sobre nossa vida. E aí estaremos o que? Blindados, protegidos pelo Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E com seu próprio óleo, com seu próprio Espírito, o Senhor quer curar ferimentos da sua vida. Riram de você, zombaram de você, apunhalaram teu coração, deixaram você triste, falaram mal de você, lhe causaram profundas marcas, tá doendo, tá sangrando. Mas eu tenho uma palavra para você. O Espírito Santo, ele está aqui hoje
e Ele quer curar todos os ferimentos que estão abertos na sua vida, na sua alma, no seu coração. Permita que Jesus trate de você. Falaram mal, irmãninha. Me caluniaram, irmãninha. Me caluniaram, falaram coisas terríveis ao meu respeito. Querida, entregue ao Senhor, porque Ele é bondoso, Ele é justo para cuidar de nós. Falaram de Jesus, falaram da integridade de Jesus, mas Ele seguiu em frente. Ele tinha um alvo e Ele não perdeu o foco. Ele seguiu em frente. E como seguidores do Senhor, nós aprendemos com o nosso Mestre que essas coisas não podem habitar o nosso coração. Sangra, dói, eu sei que dói. Sangra, faz a gente chorar. Eu sei que Deus está falando aqui com muita gente, porque o Espírito Santo fala isso ao meu coração. Você aí na sua casa está sendo ministrado, o Senhor fala isso ao meu coração. Mas quer saber, querido, tá sangrando, tá doendo? Somos seguidores do Mestre. Fizeram isso com o nosso Mestre, mas Ele avançou. Ele cumpriu a sua missão. E nós, como seus seguidores, precisamos avançar também. A ponto de, no final da nossa missão, falarmos como Paulo falou: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Uau! Que frase de Paulo! Paulo está mostrando para mim e para você que, como ovelhas, nós vamos ter ferimentos, sim. Mas o Espírito Santo está aqui com remédio para curar, para estancar a dor, o sofrimento, tirar a angústia, o peso. Jesus disse que tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Pegue esse fardo. Você não dá conta, é pesado demais para você. Pegue isso, tira aqui das suas costas, pega esse pacote, esse fardo e fala assim: Senhor, eu entrego para Ti o meu fardo, eu não dou conta. Toma, Senhor, eu quero o seu, que é suave, é tranquilo para minha vida. O Senhor Jesus é nosso pastor e Ele está disposto a nos ajudar, seja em qualquer situação da nossa vida, querido. E quantas vezes, querida, nós nos esquecemos disso, que Ele é o nosso pastor e de nada teremos falta. E é necessário que a gente ouça isso de novo, e de novo, e de novo, porque as moscas do inferno vêm falar tanta coisa na nossa mente e a gente fica confuso, e a ovelha confusa começa a correr e bate até a cabeça contra a pedra. Mas eu quero dizer para você, o Espírito Santo de Deus não é Deus, Deus não é Deus de confusão, e o Espírito Santo hoje quer tranquilizar a sua vida, tranquilizar a tua alma, te dar o refrigério que você precisa, te dar o alívio que você necessita nessa noite. Mas depende de você. Eu disse que Jesus é Lorde, Ele é um Lorde, Ele não vai invadir a casa de ninguém se você não convidar. Ele entrar, limpar a sua casa, limpar o seu coração, arrumar a tua casa interior e deixá-la cheirosa, limpa, perfumada e harmônica. Você precisa querer, você precisa tirar e entregar a Jesus. Entregue isso, faça isso, vá para o cantinho do seu quarto, no cantinho da sua casa e busque o Senhor e fala: Senhor, eu preciso, eu necessito do Senhor, eu não dou conta. Faça como Davi fez. Ele dizia a todo momento: o Senhor é o meu pastor. Recite esse salmo todo dia na sua vida. E reflita. Se você ainda não sabe de cor, reflita, memorize e recite ele o tempo todo na sua vida. E deguste da presença do Senhor na tua vida como teu pastor. Ele é o nosso pastor. Ele não é só meu, ele não é só teu. Ele é nosso. Ele é nosso. Aleluia! Ele é nosso. Ele veio para nós.
Ele veio, ele chegou, gente. Aleluia! Jesus veio para nós. Ele deixou o seu trono. Eu falei hoje de manhã no círculo de oração ali na nossa sede. Gente, Jesus deixou o seu trono de glória. Ele veio aqui, se humilhou em forma pequenina de servo. Como pode um Senhor, dono de todas as coisas, Rei, Supremo, Soberano, uau! E ele larga tudo e vir aqui, se humilhar na forma de servo. Para o quê? Para cumprir a missão que ninguém poderia cumprir. Eu e você, a gente não poderia cumprir essa missão, mas o Senhor Jesus, ele abriu mão da sua glória. Sabe por quê? Porque ele ama você. Porque você é especial para ele, sim. Ele é teu pastor, sim. Ele quer cuidar de você, sim. Ele quer cuidar das tuas feridas, ele quer sarar a tua alma. Ele quer tirar os carrapichos da sua vida, do seu coração. Deus continue abençoando sua vida. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. O nosso Senhor, o nosso pastor é amoroso e ele guia as suas ovelhas. E de certo modo, quando estamos com ele, nos sentimos confiantes, nos sentimos fortes, encorajados a prosseguir. Sem ele, nos tornamos fracos, nos tornamos simplesmente um fracasso. Mas com ele, na nossa vida, nós podemos todas as coisas. Em Cristo, podemos todas as coisas, porque ele é tudo que precisamos. Nele, nós somos mais, muito mais que vencedores. E aí o salmista termina dizendo: e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Já estamos terminando. Para todo o sempre. Davi, ele não tinha um conhecimento da palavra como nós temos hoje, mais ampla. Mas uma coisa eu digo para vocês, ele tinha um relacionamento com Deus, uau, íntimo, né? Estreitado. Davi conhecia de perto o Deus de Israel. Ele sabia que no final da sua existência, ele estaria com seu pastor, com seu Deus, para toda a eternidade. Querido, o céu nos aguarda. Os céus nos aguardam. Jesus está voltando. E hoje, ele veio aqui, através da minha vida, para dizer, ele não quer deixar ninguém para trás. Venha, se junte ao rebanho do Senhor, do bom pastor, que te ama, que te cuida e te quer bem. Venha, 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 venha. Fazer parte, fala: Senhor, eu quero fazer parte do teu rebanho. Embora, Senhor, eu já estava, mas eu fiquei aqui despercebida e não prestei atenção, fiquei para trás. Mas, Senhor, eu quero retomar a minha aliança contigo hoje. Eu quero retomar a minha amizade contigo hoje. Quero estreitar o meu relacionamento contigo hoje. Faça de mim, Senhor, assim como Maria disse, faça cumprir em mim conforme o teu querer, Senhor. Porque em Romanos 12:2 diz que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável sempre. Aleluia! Sempre. A vontade de Deus para sua vida é o melhor. É que você coma o melhor dessa terra. Que o Senhor continue te abençoando. Já estamos a 3 minutos, né? 3 minutos do nosso término. A hora foi embora e eu nem percebi, né? Deus continue abençoando a todos vocês que estiveram aqui conosco. Compartilhe, gente. Compartilhe com seus amigos. Vocês ainda que não nos seguem aqui no Instagram, sempre temos uma palavra para o seu coração. Nos siga, compartilhe com seus amigos. Temos o canal ali no YouTube, Tia Aninha Oliveira. Se inscreva, passe para os seus amigos. Compartilhe, gente. Que bênção a gente não pode reter só para nós. Queremos agradecer a presença da querida professora Alison Berg, professora do Hebraico Online, que esteve conosco. A querida Sara Montemor, diretamente dos Estados Unidos. Thank you, minha querida Sara, obrigada. E todos os irmãos aí do Maranhão, do Sul, Sudeste, Centro-Oeste do Brasil e também de fora do Brasil, pessoal de Portugal que eu vi que entrou. Deus abençoe a todos vocês. Que o Senhor Deus continue abençoando a vida e a família de vocês. E acabando aqui, fale com o Senhor. Senhor, sou tua ovelha e pertenço ao
teu rebanho e pertenço ao Senhor. Que Deus Pai, em Cristo Jesus, continue te abençoando hoje e sempre, e que não lhe falte a alegria do Espírito, a paz do Príncipe da Paz, porque Jesus é o Príncipe da Paz. Deus continue abençoando a vida de vocês. Um beijo no coração. Levanta essa cabeça, enxuga essas lágrimas. A alegria do Senhor é a nossa força. Agindo Deus, quem impedirá? Quinta-feira estaremos de volta com mais uma live para os nossos corações. Deus abençoe a todos vocês e até quinta-feira aqui no Instagram, às 17 horas, falando sobre capelania infantil. Deus abençoe. Obrigada, gente. Beijo, gente. Shalom, shalom. A paz. Obrigada.